Podcast do 15. Podcast do 15. Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast do 15. Eu sou a Laura Pérez e vou conversar agora com a Tânia Garibe, a nossa vice-governadora. Oi, Tânia. Seja bem-vinda. Olá, amigos e amigas. Olá, Laura. É um prazer estar aqui com vocês neste desafio, junto com André Putinelli, para chegarmos ao governo de Mato Grosso do Sul. É um baita de um desafio. Tânia, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falar um pouco da sua carreira, como que você entrou na área da assistência social, porque você tem formação em odontologia, né? Exato. Eu sou cirurgiã dentista, com especialização em odontopediatria pela Universidade de Illinois e com mestrado em odontopediatria na USP. Este era o meu sonho, era o caminho que a Tânia fez para ela. E que depois, pelas circunstâncias da vida, pelos parceiros que fomos conhecendo, foi mudando de caminho. Fui professora na universidade, me aposentei como professora na Universidade Federal e depois a minha carreira é maior na assistência social que propriamente na odontologia. Mas os princípios de odontologia social e de saúde pública vieram todos comigo para iniciar uma política nova no país. A assistência social é a política mais nova do Brasil, como política de direito e dever do Estado. E nela estou até esses dias. Às vezes a gente dá uma desviadinha, mas volta para a assistência. Você foi secretária de Estado, né, de assistência social, secretária municipal de assistência social. Fui 14 anos secretária municipal de assistência social, passando por 3 prefeitos e posteriormente secretária de Estado por 8 anos. E depois fui convidada para fazer um grande trabalho no Ministério da Agricultura e Pecuária, porque naquele tempo, 2014, 2015, a pobreza reduziu nas cidades, mas a pobreza não reduziu nos cantos. No campo. Então, a ministra me convidou para fazer um grande trabalho no Ministério de Agricultura de redução da pobreza no campo. Depois disso, eu voltei para Campo Grande, fiquei um tempo aqui, fui novamente convidada para ir para o Ministério da Cidadania, dirigi um setor da Secretaria Nacional de Assistência Social. E com o Covid e essas coisas, o melhor é ficar próximo da família, então retornei aqui para Campo Grande. Felizmente, porque agora eu posso ajudar o meu amigo André Putinelli, com quem trabalhei praticamente por um longo tempo, neste caminho de fazer o melhor por Mato Grosso do Sul. Agora você está com um novo desafio de ser vice-governadora do André, né? Já acompanhou tanto tempo ele como secretária, agora é vice, né? O que te motivou, o que você espera, o que você acha que vai ser diferente nessa nova jornada? É um desafio novo, porque todo ser humano é um pouco técnico e um pouco político. Mas tem pessoas que são mais técnicas, e eu me julgo um pouco mais técnica que política. Mas eu aprendi demais com o André Putinelli, como prefeito e como governador. E acho que foi um elogio muito grande da parte dele e um reconhecimento de trabalho me convidar para ser a sua vice. De um lado, é um trabalho que será até um pouco fácil, considerando que eu não sou estranha dele. Nós já trabalhamos praticamente 16 anos em políticas públicas juntos. Eu trabalhei com outros, mas com ele foram 16 anos. A gente sabe o estilo do André de governar. É um estilo de ver o problema, ouvir as soluções e resolver aquele problema. Então, nós teremos uma facilidade. Ele não vai ter que gastar tanto tempo para explicar para um vice quais os caminhos, se porventura ele se afastar. Agora, eu quero dizer, e ele sabe disso, e isso foi uma condição que nós colocamos, que eu não serei uma vice para esperar ele tirar umas férias para assumir uma governadoria. Vai ser mais ativa. Eu serei uma trabalhadora de todos os dias e muito especialmente neste lado que
Lógico que eu terei que ter mais funções na condição de vice, olhar para todas as políticas, mas a assistência social precisa muito dos nossos olhos, as famílias sul-mato-grossense, a situação de insegurança alimentar que nós estamos vivendo não só no Brasil, em Mato Grosso do Sul, mas no mundo inteiro pós-Covid, e ele sabe que eu vou ter um olhar um pouco mais dedicado à assistência social e à situação das famílias em vulnerabilidade. Ô, Tânia, você pontuou bem um quadro que é real aqui no Estado. E esse será o desafio do Estado? Essa vai ser a prioridade para a próxima gestão? Cuidar das pessoas? Tem que ser a prioridade agora. Todos nós sofremos demais. Existem famílias extremamente machucadas. Não quer dizer que não tenham serviços para elas, mas nós chegamos mais perto das famílias. Nós estamos aonde a família está, numa aldeia, ribeirinha, no campo, na cidade. Nós queremos estar próximos e achar caminhos juntos. Desafios são muitos. A pobreza, ela não se resume em falta de dinheiro. A pobreza é um conjunto de fatores que faltam para uma família. Existe pobreza por falta de educação, por falta de moradia, por falta de emprego, por falta de recursos, por falta de alimentação. E o grande desafio dos governantes é realmente integrar todas essas necessidades em programas que venham atender melhor as famílias. Eu creio efetivamente que hoje nós vivemos uma pobreza muito grande de moradia. Nos governos do André, tanto do município como do estado, nós acabamos praticamente com as favelas. Vinham pessoas de fora aqui para o estado e não se cansavam de admirar. Nossa, aqui não tem favela? Quando a gente mostrava um conjunto habitacional que viviam famílias com necessidades, eles diziam, não, mas isso não é favela. Quando nós fizemos o projeto Meu Cantinho, que no fundo, nos quintais das casas, nós construíamos uma edícula para o idoso, por respeito a esse idoso, para que ele morasse com a sua família e não fosse colocado numa casa de repouso, os próprios idosos diziam, isso é minha mansão. Tamanha era a consideração por projetos sociais dessa natureza. Então, eu creio que o primeiro desafio do governador será habitação. Eu ouvi você falando desse projeto Meu Cantinho. Eu, particularmente, nunca tinha escutado falar dele. É algo novo, talvez outras pessoas também não. Né? Fala um pouquinho mais. Isso aí foi no governo, foi na prefeitura? Esse projeto foi na prefeitura, em parceria com a Secretaria de Habitação, porque você veja, hoje, além das famílias em situação de vulnerabilidade, dentro das famílias existem segmentos que precisam muito da nossa atenção. Nós não fomos preparados para os idosos chegarem à idade que estão. Culturalmente, não deu tempo para o Brasil incorporar o conceito de uma população idosa, diferente do Japão, da Europa, dos Estados Unidos também. E por isso, hoje as famílias vivem um conflito sem saber o que fazer com o idoso. Exatamente porque eles sabem que precisam cuidar desse idoso, mas precisam trabalhar também. E naquele tempo, e muito atrás, 97, 98, nós já pensávamos em uma solução. Campo Grande é uma cidade plana, que tem muitas residências, poucos prédios até aquela época, e que nós poderíamos despertar nas famílias o ideal de construir no seu quintal uma edícula para que o idoso tivesse a paz no momento que quisesse, mas também tivesse o convívio com a família em momentos de almoço, de janta, para ver um programa de televisão. Esse foi o princípio. Aprovado por quem? A gente vendia a ideia para o André, ele somava com a gente e mandava ir em frente. E muitas casas aqui nos bairros de Campo Grande têm o Meu Cantinho para o seu idoso e para a sua idosa. Mas não saiu daqui. Foi um projeto durante a prefeitura municipal. E como
as ações são mais amplas em tempo de Estado, né? O que nós fizemos a partir daí é convencer os outros prefeitos. Então, tem cidades no interior de Mato Grosso do Sul que eles também fizeram projetos para abrigar os seus idosos. Essa é uma história muito boa, né? Um programa muito bom. Um programa bom. Além do convívio, tem também o suporte, né? A pessoa idosa precisa da ajuda para medicamentos ou qualquer outra emergência que é comum da idade, né? Ninguém melhor que a família para fazer isso. Exato. Além então, da questão da habitação, né, que você pontuou que passa a ser uma necessidade atual, é a questão da geração de empregos. A geração de emprego é fundamental. Há quem diga que não, e quem estuda a assistência e compreende essa política pública, sabe que os seres humanos estão em vários estágios da sua vida. Quando a gente acolhe uma pessoa que está na rua, não adianta enfiá-la direto no emprego, porque ela precisa se elevar, ela precisa se entender como gente, ela precisa ver que ela tem talentos que nós precisamos auxiliá-lo a cumprir. Mas existe uma população muito grande que, pelos processos que nós passamos nos últimos anos, ficou desempregada. E esta população precisa olhar com muito carinho. E Mato Grosso do Sul precisa absorver a sua população. Nós não precisamos que todos os jovens daqui pensem em querer ir embora. A gente quer ir embora quando a gente não encontra oportunidade junto aos nossos pais, aos nossos familiares. E esse é o grande desafio. Como diz o André, em 15 anos esse estado será outro, com todas as atividades que nós pretendemos realizar e com a abertura para empresários que enxerguem nesse estado o potencial que ele tem. E mais do que isso, diferente de outros estados do Brasil, nós teremos a Rota Bioceânica. Veja você, toda a juventude, todos os trabalhadores que estão nessa rota que vai de Campo Grande a Porto Murtinho, por exemplo, que tem 500 quilômetros. Está na hora da gente preparar essa turma para aprender línguas, porque não vai ser só caminhão para o Chile e para o Pacífico e para a Ásia. Vai ter volta, nenhum caminhão volta vazio. Então, os de lá também virão para cá. E nós precisamos ter gente falando espanhol, fazendo restaurantes na estrada, fazendo hotéis, atendendo bem as pessoas, como hoje existe nas nossas cidades turísticas, é uma nova rota que se forma. E nós teremos 2 anos para fazer isso, porque a rota se conclui em 2 anos. Isso é um grande desafio e temos certeza que lá muitas pessoas serão empregadas. Para o lado para o leste, Três Lagoas, com a nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, agora eu estou falando como vice-governadora e não como da área de assistência social, como a área de Selvíria, com novas empresas. Então, nós queremos fazer com que o jovem de Mato Grosso do Sul sonhe que aqui ele terá a sua oportunidade. E nós trabalharemos muito para isso. Bom, e falando de jovem, falando de oportunidades, a gente tem uma baita de uma porta que é o Vale Universidade, né, Tânia? Exatamente, o Vale Universidade. Para mim, é um programa extremamente gratificante, porque reúne a minha experiência de professora, de acompanhar os alunos, de ver o crescimento de cada jovem, isso na minha profissão e depois de todas, né? Uhum. Ver ele se tornar profissional e eu poder ser a pessoa para conduzir um processo como esse em âmbito do Estado. Mato Grosso do Sul tem muitas faculdades, centros e universidades. E quando nós entramos no governo do Estado, logo na primeira semana que nós estávamos ainda fazendo os cálculos, quanto tinha de recurso, quais eram os programas, um grupo de universitários me procurou que queria conversar sobre o Vale Universidade. E eles praticamente choraram na minha frente. Olha, nós estamos sendo discriminados, o governo anterior não pagou as mensalidades da universidade, do Bolsa Universitária, desde julho, algumas outras setembro, e até passar a catraca, nós não temos mais direito na universidade. Nós queremos saber que solução
esse governo vai dar para nós. E eu disse que isto seria solucionado, eu precisava achar os caminhos. E era urgente, porque as aulas começariam e eles não poderiam fazer a matrícula e nem fazer o seu próximo semestre. Corri no André. Outra diferença de governante que André tem, Laura. Ele atende a gente meia-noite, 10 horas da noite, 7 horas da manhã. É uma característica dele. Você não espera uma semana para despachar uma coisa que é tão urgente. E levei o problema para o André. Quando a gente vê nas faixas no carro, André resolve, é porque ele resolve. Imediatamente, quando eu levei a ele a planilha do que nós devíamos para as universidades, que me assustou muito, era aproximadamente 5 milhões entre todos os cursos. Quando eu levei a ele o problema, ele disse, vamos agora, falou para a secretária dele, liga para o reitor A, para o reitor B, e assim foi, e vamos conversar com eles. Eu me lembro bem de 2 conversas que nós fizemos juntos, com o padre Marinoni, reitor da UCDB, onde havia uma dívida muito grande, e com o reitor da Uniderp, à época, que hoje é outro nome da faculdade, o professor Pedro Chaves. E pela confiança que o André adquiriu como prefeito de Campo Grande, de que André cumpre o que fala, todos eles aceitaram a proposta que o André estava fazendo. Olha, não discrimine o jovem. Você sabe que eu vou te pagar. Eu quero um prazo até junho, julho, que eu saldarei toda a dívida do ano anterior. Isso era 2007. 2007. Eu saldarei a dívida do ano anterior. E os 2 reitores, que ele foi comigo, depois eu fiz as outras faculdades isoladas sozinha, acreditaram na palavra do André e abriram-se os portões para que os acadêmicos pudessem continuar os seus estudos, aceitando esse compromisso, e ele não precisou assinar nota promissória e nada. A palavra dele com o reitor foi compreendida com os reitores, foi compreendida como um compromisso e foi cumprido. Mas o André não sai sem troco, né? Então, nesse momento, ele também pediu a parceria da universidade, num programa de tamanho valor. E ele pediu aos reitores, olha, eu vou pagar enquanto governo, o governo vai pagar 70% do valor da mensalidade da universidade. Que tal vocês darem 20% para o acadêmico que pagar os seus 10% em dia? E eles aceitaram. Então, no nosso tempo de Vale Universidade, de lei do Vale Universidade, os acadêmicos, sejam acadêmicos do Vale Universidade, das universidades em geral, ou o Vale Universidade indígena, que tinha uma legislação própria, e creio que tem até hoje, eles passaram a ter um pouco a mais do valor para pagar a sua mensalidade. Mas também eles tinham um compromisso conosco. Nós não queríamos entender o Vale Universidade como um único programa de bolsa para o aluno estudar. Ele tinha que sair melhor que os demais universitários. E, para isso, a gente abria campo de estágio para todos esses que participavam do Vale Universidade. E a nossa felicidade é que, quando acabava esse programa, eles praticamente estavam empregados naqueles locais que eles estagiavam, porque as pessoas passavam a confiar no seu trabalho. Foi fantástico. O Vale Universidade Indígena foi muito bom, foi melhor, mas como era uma parceria exclusiva com a Universidade Estadual, o que era repassado para os universitários era um salário mínimo, para que ele conseguisse sobreviver no lugar que ele estava fazendo a sua faculdade. Mas este programa, ontem nós conversávamos com indígenas, nós vamos ter que dar uma aprimorada. Ele tem que abrir mais para outras universidades, porque
eles, como nós, têm direito de sonhar com qualquer faculdade. Nós vamos abrir mais. E eu também tenho um sonho, que eu vou apresentar ao governador, que haja um outro programa pós-universidade. Mas aí é para quando vocês nos escolherem, escolher o André governador, a gente conversa mais sobre isso. Vamos ficar na expectativa desse novo projeto. Tânia, agora que a gente já falou do Vale Universidade, a gente pode falar do Vale Renda, que foi um dos maiores programas do estado, não foi? Exato. O Vale Renda é um programa de transferência de renda. O Brasil começou com estes programas lá na gestão do Fernando Henrique, com Bolsa Escola, Bolsa Alimentação. E aí o que se viu é que somente aquela transferência federal não era suficiente para garantir às famílias com extrema pobreza, extrema vulnerabilidade, o seu sustento. E o governo do estado aqui anterior criou o Bolsa Escola. Todo mundo copiava o mesmo nome do governo federal, Bolsa Escola. E tinha o Bolsa Escola. Quando nós chegamos, esse programa tinha a seguinte configuração. Repassava-se um recurso para a família era obrigada a usar esse recurso para comprar alimentos e objetos de higiene e tinha que apresentar as notas fiscais de tempos em tempos para os técnicos do programa para validar, para receber o recurso, o próximo recurso. E tinha a população indígena recebia um apoio de cesta básica. Bem, durante este programa, conversando com o então governador que assumiu, a primeira coisa foi o reajuste do valor, que era muito pouco, que nós precisávamos começar o programa com um pouco mais para a família. E outra questão que foi colocada para o governador é que ninguém melhor que a família sabe no que ela deve gastar o dinheiro. Lógico que toda mãe que não tiver um arroz e um feijão para o filho, ela vai priorizar a compra de arroz e feijão. Sim, mas pode ser que aquele mês ela ganhou uma cesta básica de uma entidade, da igreja, e ela precise comprar outra coisa. E isso foi tão claro, Laura, que na primeira entrega de cartão que nós fizemos, chegou uma senhorinha para o André e disse assim: eu posso comprar 2 telhas para pôr em cima do meu tanque porque eu sou lavadeira? Não teve dúvida, nós choramos naquele momento, porque eles tinham medo de gastar em outra coisa. E essa era a prioridade daquela senhorinha. Uma outra nos perguntou: eu posso fazer um compromisso sério com uma ótica para comprar um óculos? Eu quero voltar a estudar, mas eu preciso ter certeza que o pagamento é em dia. E ela, porque eventualmente no passado também atrasava. E André fazia questão de, na primeira semana do mês, junto com o servidor, ele pagar também o cartão de todas as famílias. O desafio maior foi fazer os bancos respeitarem essas famílias humildes, Laura. Foi tão interessante e nós tivemos que brigar um pouco. No começo, eles tinham um certo receio. Então, os primeiros cartões, eles abriam no sábado o banco para a gente e para essas famílias. Olha que discriminação. É muito chato, né? Porque como que aquela família ia entrar no banco? Como que aqueles de posse enxergariam aquela situação? Isso é triste demais. Mas o certo é que nós fomos condicionando essa situação e as famílias que recebiam o Vale Renda iam ao banco, abriam a sua conta e retiravam o seu dinheiro na medida que precisavam. Se quisessem retirar tudo, no começo eles tiravam tudo, eles tinham dúvida. É natural que tivessem essa dúvida. Depois eles já foram deixando um pouquinho, só tirava o que necessitava. E eventualmente assumiam o compromisso de comprar um colchão, de comprar um óculos, de comprar remédio, além da própria alimentação que eles necessitavam. Você vai me dizer que se foi mar de rosas? Não foi. Nunca é, né? Nós sabemos que a gente vive numa sociedade com pessoas de todos os tipos. E muitas vezes eu tive que ir à Polícia Federal recolher cartões. Olha! Mas eu posso te garantir
que isso não corresponde a 2, 3% do volume de 55, 60 mil famílias que recebiam o Vale Renda. E posso te garantir também que não era o titular do cartão que estava fazendo mau uso desse cartão. Normalmente, uma ameaça de um neto, uma ameaça a uma mãe e que tirava o cartão. E nós tivemos também alguns problemas com donos de supermercados que ficavam com o cartão da família. Mas troco de quê? Às vezes a família tinha uma dívida. No passado a gente falava muito, vocês jovens não entendem isso, mas da caderneta, que sim. marcava na caderneta a conta da semana. E aí eles convenciam a família para deixar o cartão com eles. Esses casos todos, na medida que a gente ia descobrindo, a gente ia resolvendo e até pessoas foram presas. Nós tivemos caso, por exemplo, de um vendedor de livros que usava o nosso nome, o nome do André e o meu nome, para obrigar a família do Vale Renda a comprar uma coleção. Mas aí olha... quando a gente descobria, imediatamente ia com a polícia, prendia e resolvia esse problema. Porque as famílias vulnerabilizadas, elas são mais honestas que muitas famílias que existem nesse mundo e nesse Brasil. E assim, o Vale Renda ajudou, né? Que nem você falou, bastante gente. Foram o quê? No total, umas 60 mil. 60 mil famílias. A gente calcula para planejamento uma média de 4 membros por família. Então, você pode jogar aí 200 mil pessoas, 220 mil pessoas que foram beneficiadas. Mas o Vale Renda nos permitiu conhecer as famílias, entrar para dentro das casas. E uma coisa que sempre foi garantido pelo André é o seguinte: todos os anos o nosso programa terá reajuste. E teve? Como também o salário das pessoas que trabalhavam no governo. E todos os anos teve reajuste. E as pessoas podiam contar com isso. Nos 8 anos de André Puccinelli, todos os anos tiveram reajuste. Nos 7 anos, na verdade, porque um ano foi de planejamento. Todos os anos tiveram reajuste. E o que nós vimos depois? Só reajustar na véspera de eleição. Isso é triste demais. É um desrespeito com a família que está necessitando daquele apoio. E nós temos mais desafios para vencer. Sinceramente, nós não queremos que a família só compre alimento com um programa de transferência de renda. Mas isso fica para um outro momento, onde a gente possa discutir isso mais para frente. Ô, Tânia, e assim, tem famílias que saíram do programa, né? Que conseguiram se desenvolver, melhorar a sua situação e não precisar mais, né? Olha, não existe para quem trabalha na assistência, Laura, maior felicidade de ver uma família sair da situação de vulnerabilidade. Eu tive o prazer, Deus me deu essa oportunidade de ver pessoas que viviam nas ruas, pessoas que trabalhavam na Fábrica da Gente, que é outro projeto que o André criou aqui em Campo Grande, e pessoas do Vale Renda, hoje, chegar para mim e falar: doutora, eu sou pós-graduada. Isso não é uma gratificação. Ela saiu do Vale Renda, mas ela teve a oportunidade de casar, porque, como eu te disse, a gente conhecia as famílias e as suas necessidades e achavam caminhos para os desafios que eles tinham que enfrentar. Sempre eu gosto de destacar, existia uma equipe muito competente. E essa equipe, se Deus quiser, deve estar nos ouvindo e sabe do valor que nós damos a ela. E essa equipe descobria talentos. Então, dali saíram muitos empreendedores. Para aqueles que queriam ser empreendedores, a gente pode falar um pouquinho do Banco da Gente, que era um banco de microcrédito. É difícil você ter vários papéis, mas eu fui banqueira, eu fui presidente da Fundação do Trabalho e fui secretária de assistência. Então, em cada um desses lugares, é uma política diferente que você tem que estudar, aprimorar, mas nunca foi impedido pelo André de aumentar o capital do Banco da Gente para poder atender essas pessoas e para atender também outras pessoas empreendedoras que não precisavam do Vale Renda. Hoje nós temos veterinário, advogado,
pedagogo, todos que saíram de famílias do Vale Renda. E eu te digo sinceramente, às vezes tem pessoas maldosas que dizem, esse povo não gosta de trabalhar. Isso não é verdade. Às vezes as famílias não tiveram oportunidade. Quando elas têm uma oportunidade, elas agarram com unha e dente essa oportunidade e, se quiserem, vencem. E nós temos vários exemplos no Vale Renda, no Vale Universidade e nos demais programas que nós desenvolvemos de famílias que venceram. Até ex-presidiários em situação de liberdade. Nós tínhamos as Asas do Futuro, era um programa exclusivo para as pessoas que estavam no fim do seu período de prisão ou que estavam com aquela prisão, que dormem na prisão, mas durante o dia eles podem trabalhar, e nós fazíamos capacitação para essas pessoas, e muitos hoje são vencedores e estão aí. Para quem trabalha com política pública e tem compromisso, como o André tem e como eu tenho, nós ficamos muito felizes com o sucesso dessas pessoas. Isso é bom demais, né? Ajudando quem precisa com o que precisa. Obrigada, Tânia, pelo bate-papo. É isso aí, pessoal. Encerramos mais um podcast do 15. E fica aqui o convite para continuar essa conversa lá nas redes sociais. Mandem seus comentários, suas sugestões, suas perguntas para o André e a Tânia responderem para vocês. Até a próxima. Podcast do 15. Podcast